Boa noite a todos, bem-vindos ao Mame Abessa, esse espaço reservado para a gente falar sobre maternidade, amamentação de uma forma simples, prática, né, fácil de entender. Primeiramente, né, deixa eu apresentar minha querida, agora amiga, né, Patrícia Migliorini, pediatra. Eu gostaria que você se apresentasse para quem ainda não te conhece, para a gente poder falar hoje o tema, qual vai ser e como é que vai ser. Sim, então, primeiramente, boa noite a todos. E eu queria te agradecer pelo convite. Fiquei muito feliz, muito animada, Opa. em falar sobre esse tema, quando os bebês não querem mamar, né? E eu já aceitei de prontidão, porque eu fiquei muito feliz. Então, eu me chamo Patrícia, eu sou médica pediatra, né? Eu formei na faculdade em Alfenas e eu fiz residência médica no Hospital Mário Gatti, em Campinas. Atualmente eu moro em Belo Horizonte. Atualmente não, tem 3 anos que eu moro em Belo Horizonte. E os meus campos de atuação aqui, eu trabalho na maternidade Odete Valadares, trabalho no consultório, que fica em frente à maternidade, e trabalho no posto de saúde também. E eu tenho um grupo de estudos que chama Reparto, aqui ó, da caneca, que nós desenvolvemos um curso que chama Sentire. E esse curso, ele é sobre o desenvolvimento emocional dos bebês. Então, ele envolve a psicanálise com bebês. Então, essa também é uma das áreas de atuação. Quais seriam as causas, né? Vamos falar sobre bebês que não querem, de alguma forma, né? Não querem mamar no peito. Alguma coisa aconteceu na vida desse bebê. E quais seriam essas possíveis causas, né? Dessa greve de Uhum. peito, que é uma forma assim fácil de entender, né? Por que que um bebê que às vezes estava amamentando, de repente não quer mais amamentar, né? O que poderia levar a esse bebê não querer amamentar? Uhum. Então, assim, nós vamos falar sobre os bebês que não querem amamentar, os bebês que não conseguem amamentar e os bebês que não mamam o suficiente, né? Então, vamos começar falando primeiro pelas causas, né, relacionadas ao bebê. Então, às vezes, o bebê, a gente descarta primeiro as causas mais simples. Então, coisas é, mais tranquilas para pensar, a gente começa. Então, às vezes, o bebê ele não está mamando porque o gosto do leite pode estar diferente, né? O sabor pode estar desagradável. Por exemplo, a mãe tem uma fissura mamária. E aí ela pode estar com um pouquinho de sangue. Então, esse sabor pode fazer com que o bebê recuse a mama por um tempo, né? Às vezes é uma Uhum. medicação que a mãe está tomando, né? E essa medicação também pode deixar o leite com um sabor desagradável. Às vezes é a pega do neném, né? Às vezes ele tem dificuldade para pegar o peito, para abocanhar, ou porque a Sim. boca é muito pequenininha, né? Ou também porque ele é um pouco imaturo também. Da Pode questão do ser, bebê prematuro, por exemplo, né? pode ser por conta da prematuridade. Então, o bebê, ele não consegue ter essa eficiência na pega, né? Às vezes é uma coisa tão simples, como, por exemplo, o nariz do bebê está obstruído, não consegue mamar, né? Então, às vezes o fato de lavar o nariz com soro, sempre Aham. antes das mamadas, se torna uma coisa importante. Às vezes o bebê, ele tem o freio lingual mais curto, e isso dificulta também a É verdade. amamentação. Eu já aqui no canal a gente tem até um vídeo falando sobre, né, o freio lingual curtinho, o tanto que isso interfere na mamada Uhum, e que em alguns casos o profissional da área da saúde vai orientar essa família e que às vezes fazer um pequeno procedimento, mas isso daí uhum. é tranquilo e que depois melhora bastante a eficiência dessa mamada, né? Sim, melhora bastante. No meu caso, né, eu tenho um bebezinho de 2 meses, ele precisou fazer essa frenotomia e melhorou bastante. Continuando, então, tem os bebês prematuros, igual eu falei. O bebê prematuro, ele tem mais dificuldade para amamentar do que um bebê que nasceu no tempo normal. Por quê? Ele tem essa coordenação não muito bem estabelecida ainda. Então, ele mama
de uma maneira não tão eficiente e ele também não consegue ter essa coordenação de deglutição. Então, isso pode prejudicar um pouquinho. Bebês também com síndrome de Down, né, que tem a musculatura da face mais hipotônica, então ele se cansa mais para amamentar e não consegue ter uma amamentação muito efetiva. Porque se você pensar, Renata, o bebê ele precisa de usar pelo menos 20 músculos da face para conseguir ter uma... Bastante. O que é bastante, exatamente. Então, ele precisa movimentar 20 músculos da face, ele precisa fazer um esforço. E esses bebês com síndrome, talvez eles não conseguem. Bebês que têm malformação, bebês que têm fissura labial também, fissura palatina, né? Tem uma certa dificuldade, mas não é contraindicação de jeito nenhum. A amamentação, ela pode ser feita exclusivamente, né? E acompanhada, né? Para observar o ganho de peso desse neném e esse desenvolvimento dele também. Uma coisa também importante que todo mundo usa, né, é o bico, chupeta. Então, assim, a chupeta, ela é polêmica, né? Muito polêmica. Ela é muito polêmica. Então, assim, ela tem os prós e os contras, né? Mas em relação à amamentação, ela é muito prejudicial. Bem mais contra, Ela tem bem mais contra, né? Por alguns motivos. Primeiro, porque o bebê, ele pode ter uma confusão de bicos. Então, o bebê que mama a mãe e mama na mamadeira, chupa chupeta, ele tem uma confusão de bicos e 30% desses bebês que usam esses bicos artificiais, eles desmamam. Então, é muita coisa. Não, demais. Inclusive, aqui no canal, a gente tem um vídeo falando exatamente sobre a chupeta, contando todo esse cenário para as mães e para a família, né? Para eles decidirem se querem ou não querem utilizar a chupeta, né? Contando os prós e os contras, que tem bem mais contra, e dando as dicas que se essa família optar em usar eventualmente a chupeta, né? Dando aquelas dicas de usar o mínimo possível, esperar estabelecer a mamada primeiro para depois introduzir a chupeta, e sempre usar a chupeta de acordo com a faixa etária, né? A idade da criança, a idade indicada na chupeta, mas que a gente acredita que a chupeta não é uma boa. Mas sim, isso. Com certeza. Tem bebês também que têm problemas cardíacos, né, que perdem muita energia durante a amamentação, então não conseguem ganhar um peso suficiente. E outra coisa importante também que a gente tem que lembrar, que são mães que às vezes não respeitam a livre demanda. Então, ficam com uma rigidez de horário para amamentação. Isso a gente sabe que não funciona, né? Porque a livre demanda é o quê? É o bebê mamar quando ele quiser, livremente, né? O bebê, ele ganha muito peso no primeiro trimestre de vida. Então, tem bebê que mama de hora em hora, tem bebê que mama a cada 2 horas, né? A cada 3. Então, essa livre demanda, ela ajuda muito também na produção de leite, porque quanto mais o bebê mama, mais a mãe produz o leite, né? Exatamente. E quando ele é pequenininho, ele vai sempre ter uma mamada mais próxima uma da outra, né? Porque o estômago é menor, a capacidade dele de mamar é menor. À medida que ele for crescendo, talvez até ele crie um ritmo natural, né? Um espaçamento maior. Mas nesse comecinho, quase de hora em hora. Sim, com certeza. Aí agora a gente pode falar, né? A gente já falou das principais causas relacionadas ao bebê, a gente pode falar agora as principais causas relacionadas à mãe. Então, assim, a gente sabe que infelizmente tem diferenças, né? Tem mães que produzem mais leite, tem mães que produzem menos leite, né? A qualidade do leite é diferente, né? Então depende da dieta da mãe. Então, se essa mãe ela é uma mãe bem nutrida, né, ela tem acesso a vários tipos de nutrientes, o seu leite ele vai ter mais nutrientes, né? E ela vai oferecer isso para o seu bebê. Então, mães que têm dieta muito restritiva, dietas da moda, né, mães desnutridas, elas passam essa deficiência nutricional pelo leite e o bebê ele acaba ficando prejudicado. Então, essa é uma das causas, a nutrição materna. Né? Que a gente sempre diz que a amamentação, ela por si só, ela vai emagrecer essa mãe, né? Se ela segue a amamenta direitinho, há uma tendência natural do corpo dessa mãe retornando, né, da forma que era antes da gestação, e que é muito melhor para essa mãe ter uma dieta equilibrada, saudável e amamentar o seu bebê, do que eventualmente
não amamentar o bebê e entrar numa dieta muito restritiva, daquelas, igual você falou, da moda, né? Pouco calórica e que às vezes não é Uhum, bom nem para a saúde dela, não é para a saúde do bebê, não seria legal, e que muitas vezes não uhum. é eficiente. Se o caso dela é perder peso, às vezes amamentar é uma estratégia melhor do que fazer a dieta, não é Sim, com verdade? certeza. É verdade. Ó, tem uma pergunta aqui, deixa eu me ver. Existe correlação entre dieta rica em açúcar e farinha e obesidade em bebês em aleitamento materno? Então, existem duas vertentes, né? A amamentação, ela influencia negativamente no ganho nutricional dessa criança. Então, é comprovado que gorduras ruins, gorduras insaturadas, quando a mãe consome muito hambúrguer, batata frita, sorvete, etc., passa esse excesso de gordura para a criança e pode aumentar a chance dela desenvolver obesidade, mais do que as outras Obesidade. crianças que a mãe tem uma dieta mais regrada. Mas, ao mesmo tempo, tem muitos estudos que mostram que o aleitamento materno, ele reduz a obesidade, Sim, é bem né? melhor do que os bebês com fórmulas, eles têm uma tendência a ser mais obesinhos, né, do que os bebês com aleitamento materno. É verdade. Muitas vezes pelo excesso de proteínas. Então, assim, realmente a dieta da mãe influencia, sim, Aham. negativamente nessa ganha de peso do bebê, mas, ao mesmo tempo, é melhor ela amamentar, mesmo se alimentando mal, do que ela não amamentar, Sim, né? Porque ainda assim é melhor. ainda assim é muito melhor, com certeza. Né? Então a gente estava falando das causas maternas. Maternas, isso. E isso. E a gente também tem causas relacionadas à produção do leite materno, né? Isso, exatamente. Então, assim, como que a gente pensa nisso? Tudo que for relacionado aos hormônios. Então, quando a mãe tem algum problema hormonal, isso pode influenciar diretamente na produção do leite. Então, por exemplo, Uhum. mães que têm diabetes tipo 2, a produção do leite vai ser 2 vezes mais lenta do que uma produção de leite de uma mãe que não tem diabetes. Né? Isso é muito Aham. interessante. Mães que têm hipotiroidismo ou hipertiroidismo também têm uma alteração na produção desse leite, né? E a gente tem que pensar também nos principais hormônios que produzem o leite. Então, a Uhum. gente tem a prolactina, que ajuda na produção do leite, e a gente tem a ocitocina, que é um hormônio que ajuda na ejeção do leite. Aham. Então, se tiver qualquer problema emocional dessa mãe, esses dois hormônios, eles podem diminuir. Com isso, diminui a produção de leite também. Então, como assim? A mãe que vive num ambiente muito estressante, né? Uma mãe que pode ter depressão pós-parto, né? Sim. Um ambiente familiar com violência, né? A violência Uhum. doméstica. Mães que estão passando por esse momento difícil de puerpério, né? Que a gente sabe, esse momento pós-parto, baby blues, que é muito Sim. comum, No- é, causa um estresse muito grande, então tem uma influência negativa nesses hormônios que ajudam na produção do leite. Então, a mãe, para conseguir amamentar, ela tem que amamentar num ambiente calmo. Ela tem Uhum. que amamentar, ela tem Se que ter uma sentindo rede, tranquila, né? se É. sentindo tranquila, ela tem que descansar, ela tem que se alimentar bem, né, para conseguir amamentar. Outra coisa importante, falando dos alimentos, né, Hum. o álcool, ele diminui a produção de leite. E ele também vai para o bebê. Então é importante lembrar que as mães que amamentam, elas não podem ingerir álcool, drogas, né, Uhum. nicotina. Isso tudo influencia negativamente na produção. É que as mães sempre fazem aquela perguntinha, mas eu não posso tomar nem uma taça de vinho? Você já escutou essa pergunta? Já me Já fizeram isso. já Mas escutei, nem uma com tacinha certeza. de vinho? Fala, nem uma tacinha de vinho. Melhor não fazer isso. É É verdade. verdade. E uma dúvida também que muitas mães têm são as que fizeram a mamoplastia redutora, né? E Ah, isso sim. pode influenciar também na produção de leite. Então, dependendo da técnica cirúrgica que o cirurgião utilizou para a retirada dessa mama, pode ter tirado também tecido mamário, ductos Uhum. lactíferos, e pode diminuir sim a produção de leite dessa mãe, né? Mas só É, diminui, né? Não chega a impedir essa mãe que fez não, essa cirurgia plástica
de amamentar. Elas talvez só tenham que se esforçar um pouco mais, às vezes o volume final vai ser pequeno, então às vezes ela vai ter que aumentar a frequência que esse bebê vai Uhum. mamar, dessa forma, não é? Isso, aham, com certeza. Não é contraindicado de maneira alguma. Na verdade, nós temos pouquíssimas contraindicações do aleitamento materno, né? Que é o HIV, a mãe que tem HIV, e que Uhum, tem o sim. HTLV, que é um outro vírus também que passa para o bebê. No mais, não existe outra contraindicação, né? Tem algumas doenças que a mãe tem que usar máscara, tomar cuidado, Sim. mas a amamentação em si, Diga-se a pandemia que estamos vivenciando hoje, né? sim, amamentando de máscara, se a mãe tiver Sim, Covid, não tem nenhum problema, tá? é verdade. É, a gente estava falando da mamoplastia redutora, né? Tem outras Uhum. coisas que influenciam também a anatomia da mama da mãe. Por exemplo, tem mulheres que têm o mamilo invertido. Também não é contraindicada amamentar. Mas sabe-se que esse mamilo invertido, ele demora 2 vezes mais a produção do leite, a lactogênese, do Uhum. que mulheres que têm a anatomia do mamilo normal, né? Sim, ou seja, ela vai ter mais trabalho, ela vai precisar de uma orientação um pouco Mais maior, mas paciência. vai conseguir. Vai conseguir. Ela vai precisar de um pouquinho mais de paciência, né? Então, a anatomia, ela pode dificultar um pouquinho. E mulheres também que têm a mama hipoplásica. Não necessariamente o peito pequeno, mas mulheres que têm uma mama infantil, que não tem o Uhum. tecido mamário. Então, isso também pode prejudicar bastante, né, nessa Uhum. questão. Questões também de mastite, né? A mastite é aquela inflamação na mama que a mãe pode vir a ter por conta de Sim, dificuldade de amamentação, né? Então a mama fica endurada, fica quente, muito, pode inflamada. Uhum. muito dolorosa, e com isso tem menos estímulo de amamentação do bebê, porque é mais difícil para ele mamar uma mama engurgitada, né? E aí E é mais produz difícil para essa menos. mãe oferecer a mama também, porque ela está sentindo dor e é sempre mais sofrido, né, neste Sim, momento da vida da mãe. É. A gente, exatamente. inclusive, tem aqui no canal também um vídeo que a gente fala sobre a mastite, né, desde o porquê ela acontece e como que essa mãe pode, né, na medida do possível, minimizar as chances disso acontecer, né, em que momento ela já precisa procurar um auxílio de um profissional da saúde para poder orientá-la, né? Eventualmente Uhum. fazer algum tratamento, né? Uma intervenção maior, mas é muito importante mesmo, porque é um problema muito recorrente, as mães sentem muita dor, e é Uhum. um dificultador da amamentação isso daí, né? Sim, com certeza. E vamos supor que a gente excluiu todas essas causas, né? O bebê não tem nenhum problema desses que a gente citou anteriormente, a mãe também não tem esses problemas. Então a gente começa a pensar numa causa emocional, que Sim, também é muito importante, né? Então tem casos de depressão materna que o bebê também fica depressivo, que né? coisa, Tem, né? Como tem eles as são muito depressões. ligados, né? Exatamente. Então, os bebês, eles podem ter a depressão também junto com a mãe. E a gente chama, quando eles recusam a mamada nessa depressão, a gente chama isso de anorexia neonatal. Então, tem estudos que comprovam isso, que é a tristeza do bebê que faz com que ele não mame. Então, muitas vezes, você tem que tratar essa mãe dessa depressão Sim. para o bebê também Que ser está tratado. conectado com ela, que está naquele momento ainda muito ligado a essa mãe, né? Isso. Para Uhum. ele melhorar junto. Exatamente. Então a gente faz um trabalho de psicanálise com bebês, que é do curso que eu falei inicialmente, que a gente faz aqui em Belo Horizonte, né? Eu e meu Que eu grupo de achei estudos. interessantíssimo, que é uma coisa que Sim. não é tão comum, não é tão falado, né? Que é essa Uhum. questão do como que você consegue fazer um processo com um bebê, às vezes um bebezinho bem pequenininho, bem novinho, e como que dá Uhum. para fazer uma melhora, né? Dessa mãe Dá, e desse bebê. Que coisa dá sim. interessante. Muito É muito legal. interessante. E, e como que a gente consegue identificar exatamente qual que é o motivo da recusa e, ao mesmo tempo, como que a gente vai trabalhar essa recusa do bebê? Então, o bebê não está querendo mamar. Ó, a mãe oferta o peito para o bebê e ele não quer. Como é que a gente consegue identificar qual desses muitos motivos que a gente listou que podem fazer uma dificuldade de amamentação? Como é que a gente consegue identificar? Então, para a gente identificar, a gente tem que ouvir, né, essa mãe.
Então, essa mãe, às vezes a primeira profissional que ela vai ter contato vai ser o pediatra, né? Sim. Então, a gente tem que ouvir essa mãe, ouvir toda a história dela, pregressa, né? Antes da gravidez, ver se ela tem alguma doença de base. Se ela tiver alguma doença de base, a gente vai corrigir, né? A gente vai tratar. E só de tratar a doença de base, você já pode melhorar a produção de leite dessa mãe, né? Você vai observar no bebê se ele é prematuro, se ele tem alguma dificuldade de amamentar, você vai orientar essa mãe. Você vai colocar essa mãe para amamentar no seu consultório, né? Se ela está com dificuldade, você vai tirar a blusa dela, você vai avaliar a anatomia da mama, né? Ver se essa dificuldade é pela anatomia. Você vai ver se a pega do neném está correta ou não. Então, você tem que estar junto, você tem que ouvir, você tem que observar a demanda dessa mãe e intervir, né? Para ajudar. Saber se o neném usa bico, né? Na hora que ele já chega no seu consultório, você vê se ele usa bico ou não, né? Você vai avaliar a dieta dessa mãe, né? Se é uma dieta restritiva, se é por isso que o bebê não está ganhando peso adequado, né? Se ela usa o bico de silicone, né? O bico de silicone também dificulta, né? O bico de silicone, ele tem os seus prós e contras, mas a longo prazo ele tem mais contras do que prós, né? Porque a criança, ela não vai abocanhar direitinho a pele da mãe, não vai fazer aquela força, né? Não vai ejetar aquele leite, vai ficar como se fosse algo superficial. E às vezes a produção do leite da mãe vai diminuir por conta dessa pega superficial também. É verdade, é verdade. Então seria uma maneira de corrigir essa questão do peso. E muitas vezes a mãe, na hora que ela vai na consulta, ela não lembra de contar todos os detalhes. Por isso que é tão importante, às vezes, que ela amamente, que ela, sabe, vá lá e amamente, porque às vezes se uma outra pessoa leva o bebê para consulta no pediatra, ou se ela simplesmente fizer uma consulta muito rápida, muitos detalhes que fazem toda a diferença poderiam passar. E a gente não ia conseguir diferenciar o que está acontecendo, né, na vida dessa mãe e esse bebê, dessa duplinha. Sim, com certeza. E outra coisa também, igual eu falei da psicanálise, né? Se for alguma coisa emocional, o bebê vai precisar de um psicanalista, né? Parece brincadeira, parece uma piada. Diferente de pensar, Diferente, Porque, assim, em alguns países mais desenvolvidos, por exemplo, na França, lá eles têm na maternidade psicanalistas de bebês. Que eles vão entender o porquê que aquele neném não quer mamar. Por que ele recusa aquela mama, né? Será que a mãe passou por um estresse, um trauma pós-parto? Será que ela passou no parto? Será que ela passou antes, na gravidez? Essa questão da amamentação também vai muito de se ela foi amamentada, se a mãe dela amamentou, se a avó amamentou. É uma coisa que tem que ser muito bem trabalhada, né? Não é tão simples assim. É verdade, é verdade. E vale uma boa conversa, até para desconstruir. Pela própria influência familiar, né? Eu fico escutando alguém falando assim, mas não deu certo com a irmã, não deu certo com a mãe, não deu certo com a avó, sabe? Talvez isso impacte também na vida dessa mãe, até na segurança dela para amamentar, né? Sim, eu acho que com certeza. isso impacta muito, a gente fala muito sobre isso. E, por exemplo, e se depois chegou lá, né, no consultório, viu que anatomicamente estava tudo bem, parará, parará, mas que esse bebê continua rejeitando. Qual que é a atitude que a família, né, e em especial essa mãe, deve ter diante da rejeição desse peito pelo bebê? Primeiramente, tem que pedir ajuda, né? O mais rápido possível. Quando a gente trata de amamentação, a gente não pode esperar, não pode esperar. Por quê? Quanto mais tempo você espera, pior fica. Sim. Ou fica pior pela questão da mama, né? Que vai engurgitando, vai doendo, vai machucando, vai piorando, vai diminuindo a produção. Ou fica pior por conta do bebê, né? Ele vai perdendo peso. O leite, ele não só alimenta, ele hidrata o bebê. Então, o bebê ele pode ficar desidratado, né? Ele pode ficar com hipoglicemia. Igual a gente quando fica sem comer, que a gente fica com fraqueza. É a mesma coisa. Então, você não pode esperar. Quando você tem algum problema... consequências rápidas, né? Tem que ser rápido, Bem exatamente. Então, você não pode esperar. Você tem que agir rápido quando tem algum problema na amamentação. Então, você tem que procurar algum profissional que vai te orientar corretamente, né? Muitas vezes é o pediatra. Por quê? A orientação é que esse bebê, ele vá ao pediatra na primeira semana de vida. Sim. Então,
a primeira pessoa que vai perceber essa dificuldade, muitas vezes vai ser o pediatra, né? Então, se a mãe teve dificuldade antes dessa primeira semana de vida, ou você adianta a consulta com o pediatra, ou você procura um outro profissional que vai poder te ajudar também, como fonoaudiólogo, que é um especialista, né? Ele tem muito conhecimento nessa área de amamentação. Os consultores de amamentação também são importantes, né? Psicólogos nessa questão emocional da mãe, nessa questão de depressão, também são profissionais importantes, né? Então, nós temos que ter essa rede multiprofissional quando a gente pensa em dificuldade na amamentação. Tem que procurar ajuda e tem que ser rápido, Bem rápido, é verdade. E para a família, né? Como dar apoio para essa mãe nesse momento, né? O que você me diz, assim, o que a família pode fazer? Porque a família às vezes fica meio, né? Não sei saber o que fazer. Sim, com certeza. Então, assim, faz muita diferença para essa mãe quando ela tem uma rede de apoio bem estabelecida. Mas faz muita diferença mesmo, assim. Só quem é mãe que sabe disso, né? Então, assim, é tão importante essa mãe ter o apoio da família nessa hora, né? Ter o apoio do marido, ter o apoio da mãe, da irmã, da tia, da sogra, ou seja, de alguém que faça esse papel, né? Que ajude. Então, a primeira coisa, você vai ouvir a demanda dessa mãe, né? O que ela está precisando? O que ela está... O que está acontecendo, né? Será que ela está com medo? Será que essa dor que ela sente para amamentar é medo? Né? Uma insegurança qualquer. Uma insegurança, exatamente. Então, assim, é importante ter alguém que cuide da casa para ela, né? É importante alguém que faça a comida para ela. É importante alguém que cuide dela. Para quê? Para que ela possa cuidar do bebê, né? E outra coisa também importante, essa mãe ela já está se sentindo desvalorizada, né? Então, já está triste com essa questão da recusa do bebê, já está triste com essa questão que às vezes o bebê não ganha peso. Então, é mais importante você valorizar outros pontos. Por exemplo, esse bebê, ele tá com desenvolvimento neurológico normal? Tá, então a gente elogia. Né? Ele não ganha peso, mãe, mas o desenvolvimento neurológico dele é normal, seu neném é espertinho, ele tá desenvolvendo bem, ele tá com as aquisições esperadas para a idade dele, né? Se ela é carinhosa com o bebê, se ela é cuidadosa com o bebê também, né? Isso, porque isso tudo afeta no desenvolvimento emocional dessa criança. Então, não é só o leite, é tudo, né? É toda essa rede de apoio que influencia nesse desenvolvimento emocional dessa criança. Também a altura da criança. Então, às vezes, a criança não ganha muito peso, mas ela está crescendo, né? Às vezes, ela vem de uma família que tem uma genética que não ganha muito peso. Então, a gente tranquiliza o coração dessa mãe, né? A gente tem que pensar em tudo, na verdade. A gente tem que ver como um todo, né? Essa questão da amamentação. É verdade, é verdade. Você falou da família que não, né, de pessoas que não ganham muito peso. Eu lembrei eu e minha filhinha. Eu sou uma pessoa baixinha, a minha filhinha também é uma pessoa baixinha. E sempre que eu ia fazendo o controle dela de peso, ela sempre estava no normal, mas naquela faixinha menor. Por quê? Sim. Porque somos baixinhas, entendeu? Então, e sempre deu certo, sempre estivemos ali, mas eu falo sempre com as pessoas assim, não compare seu filho com o filho do vizinho, sabe? Porque são pessoas diferentes, entendeu? Muitas vezes, às vezes o filho do vizinho com a mesma idade tem 10 quilos, o seu bebê tem 7, e às vezes está tudo bem, tem uma variação ali que é uma variação ok, entendeu? Porque às vezes é só biotipo, tem os mais fortinhos, os mais esbeltinhos, né? E então, assim, para sempre seguir a orientação do pediatra e não ficar comparando o seu bebê com o bebê da vizinha, que não é uma boa. Sim, né? Nunca deve comparar, com certeza. É verdade. E a rejeição? Se o bebê rejeita o peito, né? Essa rejeição pode prejudicar o desenvolvimento e o crescimento desse bebê? Pode. Pode sim. Por quê? Porque, assim, você pensa que o leite materno, ele vai suprir todas as necessidades nutricionais desse bebê, certo? Tanto que o bebê, ele não precisa nem tomar água, né? Então, até o 6º mês de vida é recomendado o leite materno exclusivo, sem água, sem chá, sem suco, sem mais nada.
Então, esse bebê, o leite materno é 100% da demanda dele, das necessidades, né? Tanto de Sim. alimento quanto de hidratação. Então, o leite, ele não só alimenta, mas ele hidrata a criança. Então, corre um risco, sim, de atrasos nesse desenvolvimento por falta desses nutrientes do leite materno, né? Porque o leite materno, ele é rico em micronutrientes que são super importantes para o desenvolvimento neurológico dessa criança. Então, se você pensar que o desenvolvimento cerebral dessa criança, ele tem um pico de 0 a 2 anos, né? Que é o tanto que o leite materno é recomendado até 2 anos de vida, né? Então, até 6 meses exclusivo, de 6 meses até 2 anos, complementado com outras comidas. Então, assim, se você pensar que existe um pico de desenvolvimento cerebral de 0 a 2 anos, esse leite materno, ele tem substâncias que ajudam a otimizar esse desenvolvimento, então, na falta desse leite, pode sim ficar um pouco prejudicado. Mas a gente também não pode desanimar as mães que não têm muito leite, né? Ou que não têm, ou que não podem amamentar por algum motivo, né? Porque é totalmente possível você nutrir uma criança de outra forma, né? Nós temos outras opções, e que são opções legais, opções que dão super certo, né? Sim. Então, assim, na falta do leite materno, a gente pensa no leite humano, dos bancos de leite, que são leites seguros, né, que são doados, são doações. Aqui em Belo Horizonte a gente tem a maternidade Sofia Feld, uma maternidade Odete Valadares, que trabalham com bancos de leite, doações de leite, e esse leite ele passa por um processo de pasteurização, então ele é livre de qualquer risco de contaminação, e essas mães podem oferecer esse leite para o seu bebê, né? Então isso se torna a primeira opção na falta do leite humano, materno. Lembrando que não é recomendável fazer aquela amamentação cruzada. Então, se você e sua prima tiveram um filho na mesma época, e por algum motivo, por exemplo, você não estiver conseguindo amamentar plenamente, não fazer a amamentação cruzada. O máximo que pode acontecer é a pessoa que você conhece, por exemplo, sua prima, doar para um banco de leite. Isso. E aí lá pasteuriza, e aí o seu bebezinho pode, mesmo sendo uma pessoa muito próxima, você não fazer a amamentação cruzada, não é verdade? Porque tem riscos de você transmitir doenças pelo leite. Então, se a sua prima tem HIV e ela não sabe, ela vai passar HIV pro seu filho pelo leite, né? Então, existem esses riscos. Então, é totalmente possível uma mãe que não tem leite oferecer o melhor leite, que é o leite materno, mas do banco de leite, que é um leite seguro, né? Se mesmo assim não der, né, nós temos as fórmulas infantis, que são leites de vaca modificados, né, adaptados para essa necessidade nutricional dessa criança. Então, são leites enriquecidos com ferro, micronutrientes, né, e etc. Então, seria também de alguma forma auxiliam, sim. Sim, seria uma opção viável, né, com certeza. Verdade. E existe alguma dica, né, para reverter a recusa do seio materno e colocar o bebê de volta no peito? Sim, na verdade, assim, na verdade, não é bem uma dica, né? Na verdade, assim, essa mãe, ela precisa descobrir a causa. O que muitas vezes pode ser fácil, mas muitas vezes pode ser muito difícil. Às vezes você vai precisar de mais de um encontro com essa mãe para descobrir a causa, né? Por que tá tendo essa dificuldade na amamentação? Pode estar até no subconsciente dessa mãe. Às vezes nem tá tão óbvio, né? Sim, com certeza. Então, assim, eu vou dar um exemplo de um caso clínico, se você me permite. Claro. Que foi muito interessante, que deu para usar psicanálise com bebês. Era uma paciente que o bebê amamentou exclusivamente por 2 meses, né, no peito. No terceiro mês de vida, ela falou que o bebê simplesmente parou de mamar. Não queria mais mamar no peito. E essa mãe chegou para mim entristecida, pálida. O bebê chegou sem balbuciar, chegou pálido também. Era como se fosse um espelho, a mãe e o bebê, né? Era o primeiro trimestre de vida, quando ainda não tem aquela diferenciação de mãe e bebê, é tudo meio junto, misturado. Tava exatamente assim. E aí eu perguntei, fiz a anamnese, né? A entrevista com essa mãe.
ela não tinha nenhum problema de saúde, era uma mãe de 20 anos, o bebê também não tinha nenhum problema desse, tanto que ele mamou normal e depois ele parou. E aí eu vim descobrir que de um mês pra cá, que foi quando o bebê parou de mamar, a mãe descobriu uma traição do pai, né? E o pai saiu de casa. Então, assim, E o bebê sentiu muito. sentiu muito, exatamente. Não só a falta do pai, mas também a tristeza da mãe. E aí nós fizemos um trabalho psicanalítico com essa mãe, e o bebê, ele tinha ganhado 200 gramas em um mês, né, nessa O que é bem fase pouquinho, difícil, muito o que é bem pouquinho. pouquinho. E depois desse tratamento semanal, né, eu fui acompanhando semanalmente, esse bebê passou a ganhar 850 gramas em um mês. Então foi um Olha que ganho muito diferença. bom. Então, assim, às vezes é uma escuta diferenciada que você precisa ter, né? E dá para fazer várias adaptações, né? Então, às vezes, a mãe, ela pode usar técnicas de relactação ou translactação. O que que é isso, para quem não conhece? Então, é um recipiente, né, que você coloca no pescoço, assim, como se fosse um colar, que você coloca um leite. E uma sondinha que sai, você adapta no peito. Então, enquanto o neném suga o peito da mãe, ele suga a sonda, ele tem o leite da mãe, o contato pele a pele, ele tem tudo ali, o carinho, o amor, Que é né? ótimo. Que é E ótimo, é fortalece muito o maravilhoso. vínculo. Exatamente. E ele ainda tem um outro leite, que vai ajudar ele no ganho de peso. Então, assim, isso chama relactação. Isso é muito bacana, é super possível de fazer, né? Vamos supor, a mãe tem muito leite, tá com a mama engurgitada, tá com muita dificuldade de amamentar, muita dor, o que que ela pode fazer? Ela pode aliviar a mama, né? Ela pode tirar esse leite, oferecer esse leite no copinho pro neném para descansar a mama, pode oferecer na colherzinha, pode oferecer na seringa. Então, não necessariamente os bebês eles precisam de mamadeira, né? Sim, A normalmente não precisa. Normalmente não. A mamadeira realmente ela é mais fácil, ela é mais prática, né? Ela traz uma praticidade muito legal, mas não é o mais indicado, porque o bebê Mas se pode bem que eu desmamar. acho que o copinho, a gente tem pouco hábito, a gente não tem a cultura do copinho, mas eu acho o copinho ele bem prático. Depois que você acostuma um copinho pequenininho, você coloca para o bebê mamar, né? Ele toma. É porque parece estranho para quem não está habituado, mas ele dá bem certo. E eu gosto Sim, bastante. Acho que é uma boa alternativa para não fazer a confusão de bicos. sim, com Inclusive, certeza. deixa eu ver, tem uma pergunta aqui, ó. Quando a produção de leite materno for baixa por problema emocional, você orienta alguma medicação ou chá para a mãe na tentativa de produzir mais? Olha, então isso é uma questão Medicamento muito ou chá? isso é uma questão muito polêmica, porque assim, existem alimentos, chás, sucos que se chamam galactogogos. O que que é? São substâncias que ajudam a aumentar a produção de leite, né? Não faz mal você tomar um suco de uva integral que ajuda, que tem mulheres que juram que aumenta a produção de leite, né? Tem muitas mulheres que jorram leite depois que tomam leite de uva integral, né? Suco de Canja. uva, Exatamente. Então, assim, não existe comprovação científica desses alimentos, né? Esses galactogogos, mas também não faz mal. Se essa Canja mãe de se sente bem, galinha, a isso. canjica Se essa doce. Se para aquela mãe isso faz bem, dá certo, então pode tomar à vontade, não tem nenhum problema. Agora, essa questão da medicação, realmente tem medicações que aumentam o leite, às vezes por efeito colateral da própria medicação. Mas é importante lembrar que muitas vezes são medicações antidepressivas. Medicações que têm efeitos colaterais. Então, você ajuda de um lado e pode prejudicar de outro. Então, isso é uma coisa que tem que tomar muito cuidado, você tem que ter um acompanhamento especializado, né? Muitas vezes é um psiquiatra que vai te prescrever a medicação, né? E muitas medicações também não têm comprovação científica de que aumentam, assim, o leite. Tem outras que até prejudicam a função cardíaca, né? Tem umas tem que tomar bastante cuidado. Tomar bastante cuidado. Tem umas mais famosinhas que podem prejudicar essa questão da função cardíaca. Então, assim, eu sou mais a favor aos alimentos que você acredita que aumentam, que não tem contraindicação nenhuma.
É. O e que eu bola falo pra dos frente. chás e desses alimentos que têm essa fama de melhorar a produção de leite é que muitas vezes é o aumento da ingestão de líquido. Às vezes, na Sim, dieta dessa mãe, ela não está prestando atenção, porque a gente tem que tomar um volume de água muito maior. Se a gente, às muito vezes tem gente que maior. já não tomava os 2 litros normais que todo mundo tem que tomar, né? Porque que está amamentando Isso. tem que ser mais. Então, Uhum, a sensação que eu tenho e a observação que eu tenho em vários casos é que tanto o suco de uva, quanto a canja de galinha, quanto a canjica doce e vários outros alimentos, normalmente você vai ver que eles são uma mistura de energia e bastante líquido. E eu acho uhum. que talvez por uma questão de que a pessoa não estava tomando quantidade de líquido. O chá também, chás normais, chás de cidreira, camomila, esses chás comuns do dia a dia, eu acho que Uhum, muitas vezes eles ajudam porque é uma forma dessa mulher ingerir mais líquido. Para que aquelas sim. que não são muito afim da água, não tomam, não Uhum, têm o hábito da água, não vale refrigerante, gente. Refrigerante não, porque não hidrata tão bem, porque tem muito açúcar, sim, e tem coisa não muito hidrata tão açúcar, bem. É. com Mas certeza. a sensação que eu tenho é que é muito mais pelo líquido do que necessariamente por alguma função mais específica. Né? Eu acho que é Sim, por aí, não é? é por aí. Não, é por aí, sim. Essa questão é muito interessante, né? Eu tenho um outro exemplo também de paciente que foi muito interessante. Era uma nenenzinha que sempre ganhou muito peso, né? Amamentava exclusivamente no peito. A curva dela de ganho de peso era excelente. De repente, ela começou a parar de ser uma curva ascendente, ela começou a manter o mesmo peso e começou a cair. E eu falei para essa mãe, o que será que está acontecendo? Ela sempre mamou direitinho, ela sempre teve um ganho de peso muito bacana. Tá tudo bem em casa? Tá acontecendo alguma coisa com você? Aí ela falou assim: exatamente o tempo que a menina diminuiu a mamada. Tem Ah, 2 meses que eu descobri que eu tô grávida e eu não contei pra ninguém. Você é a primeira pessoa que tá sabendo. olha. Eu falei: E o você não bebê contou? percebeu a É. diferença. E o bebê percebeu. Eu falei: mas você não contou pra ela que ela vai ganhar um irmãozinho? Ela falou: Ah, não. Então, o não dito é muito pior aham. do que o dito, né? Sim. Então, isso mexeu. O não E as dito, pessoas ele, acham ele que o bebê não percebe, que ele não percebe. entende, né? Que ele não É, entenderia. É, sim, então o neném ele percebeu uma energia diferente na casa, ele percebeu uma energia diferente nessa mãe, né? E sim. reduziu a mamada. E aí ela contou pro bebê que ele ia ganhar um irmãozinho, uma irmãzinha, e conversou: você pode amamentar, não tem problema. E a neném voltou a amamentar, e depois no outro mês a curva dela, eu tenho foto, depois eu mostro para Gente, que vocês. interessante. A curva de ganho de peso, no Instagram tem a foto desse caso. Uhum. Começou a aumentar. E foi muito bacana esse trabalho que a gente fez, foi ótimo. Então, não, essa parte do conversar com o bebê, né? A gente já teve um papo aqui no canal falando sobre conversar com o bebê, mas não com esse olhar da psicanálise, né? Psicanálise Uhum, infantil. Mas é realmente muito válido, né? As pessoas às vezes ignoram porque o bebê é muito pequeno, acham que ele não compreende o que está sendo dito, mas ele entende o tom de voz, ele entende às vezes a energia, sabe? E é uhum, sempre bom conversar com esse bebê por qualquer coisa, né? Tipo, sim, pode mamar tranquilo, ou qualquer outra coisa. Olha, amanhã a gente vai viajar, uma mudança qualquer. Ou então, de olha, rotina. amanhã a mamãe vai ter que sair, você vai ficar com a vovó, sabe? Antever essas coisas com o bebê e muita gente acha que é bobagem, às vezes o bebê é muito pequeno, menos de 6 meses, mas faz toda a Uhum. diferença, não faz? Faz toda a diferença você conversar com o bebê e você passar segurança para o bebê, né? Porque o bebê, ele se identifica com essa segurança da mãe. E ele se torna mais seguro também. Existe uma identificação, igual a gente falou no começo, é um espelho. Então, ao Sim, mesmo tempo que essa mãe no puerpério, né, naquela fase pós-parto, ela se sente fragilizada, é como se sim. ela se identificasse com a fragilidade do bebê. Ela Olha tem um que espelho, coisa. ela tem um espelho do bebê. Sim. E, e depois, com o tempo, essa mãe começa a
a descobrir maternidade diferente, que ela é capaz de amamentar, ela é capaz de ser mãe, ela é capaz de várias coisas, ela Ela se vai ficando mais fortalece. segura, né? Ela vai se E ela fortalecendo passa enquanto isso. mãe. E É, ela passa isso para o bebê, e o bebê aí inverte. Ele se identifica com essa mãe, essa força, e ele começa a ficar mais forte, a ficar mais seguro. E a rotina dessa mãe com esse bebê vai se tornando mais fácil, porque inverte os sim. papéis. E isso é muito bacana. Esse curso que eu te falei de psicanálise com bebês, ele era presencial. Nós teríamos agora a terceira edição, mas com essa questão do coronavírus, a gente teve que adiar e nós já Uhum. estamos fazendo ele online, né? Então está em processo de produção esse curso online e é muito apaixonante, né? Assim, explica muita coisa, explica também pra gente do nosso bebê interior. Sim, acho que Que just... conecta todas as informações, né? Eu conecta. achei genial, assim, muito interessante a ideia desse curso. E na época que você for lançar, dá um toque aqui pra gente, que a gente vai divulgar no Mami Abessa também. Dou, Eu com acho que vai ser certeza. uma coisa excelente para quem curte o assunto. Eu acho demais. E é uma coisa assim que a gente imagina que não, né? Na hora que a gente pensa, às vezes, desse olhar psicológico, né? Psicanalítico, sei lá, não só para pessoas grandes que já têm a consciência, mas também um olhar para o bebê é muito legal mesmo. Eu curti a Sim, ideia. com Bom, certeza, também gostei demais. eu espero que todo mundo tenha gostado. Se alguém tiver mais dúvida sobre quando o bebê, né, não quer mais mamar, né, rejeita o peito de alguma forma, pode mandar aqui pra gente. Ou qualquer outra dúvida também que foi surgindo a partir do nosso papo. Se quiser saber mais informações, pode mandar aqui pra gente também. Não, eu também queria agradecer, gostei muito do bate-papo, adorei conhecer você, Renata, seu trabalho. É muito apaixonante uma pessoa criar um Instagram só para amamentação, eu achei isso genial, adorei. Obrigada. É, podemos combinar mais bate-papos, eu queria agradecer meus amigos aí, minha família que está assistindo, né? Claro. Tá muito bacana, obrigada, adorei. É Ah, isso, é só isso. tenho a agradecer. Eu queria agradecer a todos a presença, né, por terem assistido a nossa live. Foi um bate-papo agradável. Espero que a gente tenha ajudado muitas mães que às vezes passam por situações como essa, né? E eu gostaria de Uhum. te agradecer em especial, Patrícia, por aceitar esse convite. A gente não se conhecia pessoalmente, aliás, ainda não nos conhecemos pessoalmente, É verdade. mas foi intenso, né, esse nosso contato agora. Eu Foi, adorei conhecer foi você, bacana. seu Uhum. bebezinho, ele é lindo. Então, assim, Obrigada. muito obrigada pela presença hoje. E com certeza a Uhum. gente vai ter outros bate-papos, porque assuntos correlatos não faltam. Sim, com A gente vai certeza. ter Foi muita coisa ótimo. para trocar de ideia. Então, um Uhum. grande abraço para todo mundo e eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Obrigada. Tchau, Valeu. gente. Beijo.